Olha, ontem o Felipe Neto fez uma denúncia importantíssima. Ele mostrou uma fake news, uma notícia falsa divulgada pelo Alan dos Santos, do Terça Livre, aquele que tá foragido, foi para os Estados Unidos, tá com medo porque é um dos principais nomes investigados pelo inquérito das fake news, os atos antidemocráticos, enfim. Ele publicou notícia falsa quando o jogador da Dinamarca, Eriksen, teve uma parada cardíaca em campo. O Alan dos Santos, segundo ele teve essa parada cardíaca porque ele tomou uma vacina da Pfizer no dia 31 de maio. E aí isso provocou um coágulo, tudo bem. Só que o problema é o seguinte, isso é mentira. É mentira. O time dele, a Inter de Milão, confirmou que ele nunca teve Covid, muito menos tomou a vacina, o jogador. E aí, o Felipe Neto conversou, mostrou isso, para os 3 principais nomes do Twitter no Brasil. Veja bem, não é qualquer pessoa não é fazer uma denúncia assim, não. Para os 3 principais nomes, inclusive pro principal dirigente do Twitter no Brasil, para quem comanda o Twitter Brasil. Sabe o que eles fizeram? Nada. Eles se recusaram a deletar o post do Alan dos Santos. Tá aqui, ó. Direto do Twitter do criminoso, aqui ó, Twitter com comentário e tudo, ó, direto do Twitter dele, o post continua aqui. Mais do que isso, o Twitter dá espaço para Osmar Terra, Anísio Yamaguchi, a própria família Bolsonaro, para todos eles disseminarem notícias falsas sobre a pandemia. Passou da hora da CPI da Covid convocar, e se não for a condução coercitiva, o chefe do Twitter Brasil para que ele explique por que a rede se recusa a deletar notícias falsas sobre a pandemia. O Alan dos Santos não é político, o Alan dos Santos não é presidente, ele não é nada. O que tem o Alan dos Santos que ele pode falar o que ele bem entender, inclusive cometer crime de fake news, inclusive tem inquérito contra ele e ele continua lá? O que tem? A coisa vai ficar bem feia para esse pessoal, porque a CPI vai entrar agora, tá entrando, começou, entrar nas ramificações do gabinete do ódio e de como essas fake news sobre a pandemia são feitas, quem tá produzindo, quem tá financiando isso. A coisa vai ficar bem feia pra eles e o pessoal do Twitter vai começar a ter que explicar por que eles fazem vista grossa. Estão levando algum ou não estão? Porque pra você fazer vista grossa, tem que estar levando algum. Ou eles são simplesmente bolsominions. Estranho, assim, de graça. Não tem nenhum bolsominion rico que é de graça, não. Estão todos levando. Eu vou falar disso tudo aqui. A casa vai cair, viu? A casa vai cair, não tenha dúvida. Mas antes, um segundinho. Você quer ver a casa cair mesmo? Então inscreva-se no canal e curta o vídeo. Olha, um segundinho. De graça se inscrever no canal. Embaixo do vídeo aqui tem um botão inscrever. Você clica em inscrever, você está ajudando a oposição ao desgoverno Bolsonaro. E a nossa oposição é feita não só nas redes, eu estou em todas as redes possíveis, mas também nas ruas. Esse vídeo aqui que eu vou mostrar no final aqui do vídeo, eu vou mostrar um trecho do nosso carro de som rodando. Isso aqui é Itaim Paulista, bairro da Zona Leste de São Paulo. A gente rodou lá no sábado, ó, aqui o trecho. A gente rodou o dia inteiro lá no sábado, até de noite, dá pra ver que é de dia, tem vídeo nosso até de noite lá rodando, denunciando exatamente os crimes do Bolsonaro, que ele não quis gastar em vacina, que ele gastou dinheiro em cloroquina, denunciando a mansão do Flávio, tudo isso para as pessoas nas ruas ficarem sabendo disso. E ó, muita gente, cada vez mais gente tá aplaudindo o carro de som, tá concordando com a campanha contra o Bolsonaro. Quem quiser ajudar a campanha, embaixo do vídeo tem um botão Seja Membro, ou no primeiro comentário tem o Pix, tem o PicPay, e eu também deixo as minhas outras redes sociais no primeiro comentário. Mas clicou em Seja Membro, fez Pix, PicPay, você já está ajudando a gente a ampliar. A gente está rodando em no mínimo 10 cidades por semana. Dia 19 estaremos em mais de 10 cidades. Vamos pra cima desses bandidos que mataram mais de 500 mil de brasileiros. Mas ó, inscrever no canal é um segundinho. Somos 500 mil de pessoas aqui no Plantão Brasil contra o desgoverno. Imagina se fôssemos 5 milhões, 10 vezes mais. Aí, a gente empurrava o Bolsonaro pra fora do Planalto, empurrava ele pra jaula direto na marra. Vamos agora falar sobre as fake news. Eu vou te mostrar aqui esse post do Alan dos Santos, pra quem não leu. É o seguinte, eu vou te mostrar o post e depois a notícia sobre o pessoal da Inter de Milão, que é o time dele. Aqui, Alan dos Santos. Quem quiser pausa pra ler. Mas eu vou ler aqui, ó. O médico-chefe e o cardiologista da equipe italiana, não diz quem são, não diz nome nem nada, confirmou via rádio italiana, não diz qual rádio, o Alan dos Santos está nos Estados Unidos, como é que ele vê a rádio italiana, que Eriksen é o jogador que teve parada cardíaca da Dinamarca. Todo mundo falou sobre isso no sábado. Havia recebido a vacina da Pfizer em 31 de maio. Há especulações que ele teve coágulo sanguíneo ou miocardite. Nada ainda confirmado em relação à vacina. Mas o questionamento é grande. O questionamento de quem? De ninguém. Isso é fake news. Ele inventou isso. E ele colocou no Twitter. Tá até agora.
Avisaram os 3 principais dirigentes do Twitter. Faça esse vídeo chegar aos senadores. Eu quero ver esses 3 bandidos, porque se ele vê que a coisa é falsa na rede dele e ele não tá deletando, ele é bandido, ele é cúmplice do que tá acontecendo. E aí o próprio Twitter, no próprio Twitter tinha aviso de que era fake news isso. Não no post do Alan, mas o próprio Twitter tava promovendo essa notícia aqui do UOL, dizendo que Inter afasta especulação e diz Eriksen não teve Covid e não foi vacinado. Não tem como o ataque cardíaco dele ter sido causado por nenhuma vacina, porque ele não tomou vacina, é fake news. Aí quando você ia no Twitter no sábado, até domingo, até ontem, anteontem, você ia no Twitter e colocava assim, mais, para aparecer os assuntos do dia, a primeira coisa que aparecia era essa notícia do UOL, dizendo que o Eriksen não tomou a vacina. Quer dizer, o Twitter sabe que é mentira. O próprio Twitter estava promovendo a notícia verdadeira, mas se recusa a deletar a notícia falsa. E não é só o Alan dos Santos. Tem aqui um gráfico, esse gráfico é do ano passado, faz meses esse gráfico, que é o número de interações em posts com desinformação em alguns twitters de pessoas famosas. Olha o número de interações que teve Osmar Terra, isso só em alguns meses do ano passado. Mais de 200 mil interações, isso tudo só no Twitter, tá? Só no Twitter. Aí tem Eduardo Bolsonaro, Bia Kicis, todos eles. Alguns, Carla Zambelli, Paulo Martins, Daniel Silveira, esses são deputados, mas o Alan dos Santos não é. Tem um outro lá, Kuchel, não sei o que, não é. Tem um lá, o Leonardo qualquer coisa, também. Vários bolsonaristas, também não é. Tem uma youtuber, atualizei, não sei o que, também não é. Tem um outro lá, o Geyer, também não é político, não são deputados, e os posts deles não são apagados e a conta deles não é apagada. Pra piorar, pra que você fala, tá ruim, Thiago, o Twitter é realmente cúmplice? Pra piorar, o Alexandre de Moraes ordenou, não é que ele pediu, ele ordenou, decisão da STF, que o Twitter deletasse a conta do Alan dos Santos e de mais algumas pessoas no ano passado. Sabe o que o Twitter fez? O Twitter deletou a conta do Alan dos Santos de uma maneira que a conta só não ficasse visível para quem está no Brasil, mas em outros países a conta ficava visível. Como a maioria dos seguidores do Alan dos Santos estavam no Brasil, o que ele fez? Ele simplesmente criou outra conta e está aqui a conta dele, é normal. Alan dos Santos aqui, com o mesmo número de seguidores e tudo, 285 mil seguidores. Vou te dar um exemplo. Em março do ano passado, logo que o Bolsonaro voltou daquela viagem para os Estados Unidos, quando ele trouxe uma comitiva com 26 infectados de Covid, que foi o primeiro grande brote da Covid no Brasil. Brote é a palavra que eu uso em espanhol. O primeiro grande centro de Covid no Brasil foi em Brasília, quando o Bolsonaro foi lá encontrar o Trump e voltou com um avião com 26 infectados. Lembra disso? Aí, tinha rumores de que o Bolsonaro tinha pego Covid. Até hoje, acho que ele pegou porque ele tava tossindo, ele tava bem mal naquela época. Ficou umas 3 semanas bem mal. Tá, eu fiz um post dizendo assim, Bolsonaro tá com Covid, deseja pra ele o mesmo que ele desejou pra Dilma quando ela teve câncer. Eu não falei o que eu desejo. Eu não falei. Você sabe muito bem o que o Bolsonaro desejou pra Dilma. Comenta aí, o que o Bolsonaro desejou pra Dilma? O que você deseja pro Bolsonaro? Pois bem, o Twitter baniu a minha conta. Não deletaram o post, baniram a conta. A minha conta foi banida, quer dizer, a do Alan dos Santos, com ordem do STF, não foi banida. A minha, por falar que eu desejo pro Bolsonaro o que ele desejou pra Dilma, e não falei o que era. A minha foi banida. Eu criei outro Twitter no dia seguinte. Sabe o que fizeram? Depois de uma semana, eu criei com outro nome. Eu mudei o nome para Thiago dos Reis, o Twitter baniu a minha conta e mandou um e-mail. Sua conta foi banida porque você driblou a suspensão anterior. Eles chamam de suspensão e não de banimento. De ban. Você driblou a suspensão anterior. Quer dizer, o Twitter faz de uma maneira, com a esquerda, com quem está promovendo a verdade, de que se você é banido, você não consegue nem driblar, você não pode mais usar o seu nome. O nome no Twitter, quem quiser ver o meu Twitter, aproveita e siga-me lá, vamos fortalecer a esquerda. O meu perfil no Twitter é Thiago Brasil. Porque se eu colocar Thiago dos Reis, eu sou banido na mesma hora. Na mesma hora. O bandido Alan dos Santos não é. E aí os dirigentes do Twitter sabem disso e não fazem absolutamente nada sobre as fake news. Aí eu te pergunto, é cúmplice de assassinato ou não é? É cúmplice de genocídio ou não é? Tem que ser preso ou não tem que? Aí a desculpa, porque tem gente dando desculpa, tem gente que adora
puxar o saco de bilionário, de milionário, de bandido. Tem gente da esquerda dando a desculpa. Eu acho que tem gente que, se der um chute bem dado no saco do pessoal lá do Twitter, quebra os dedinhos todos de um pessoal da esquerda, que fala, não, Thiago, é que o Twitter está com medo porque o Bolsonaro está ameaçando fazer um decreto que vai proibir as redes sociais de apagarem notícias falsas. Então eles estão com medo. Eles estão com medo do decreto que vai proibi-los de apagar as notícias falsas. Então, porque eles estão com medo disso, o que eles fazem? Eles já não apagam a notícia falsa. Eles já estão obedecendo o decreto antes mesmo do decreto existir. Engraçado, essas redes sociais, na hora que é para não pagar multa pelas idiotices que eles fazem, por acabar com a democracia em vários países, aí eles gastam bilhões em advogados. Mas para barrar esse decreto, que é a coisa mais fácil do mundo, eu acho. Se o Bolsonaro baixar esse decreto, até partido político entra com a ação direta de inconstitucionalidade, entra com um recurso no STF, o STF barra o decreto. O Twitter não precisa nem gastar com advogado. Se o problema fosse realmente o decreto. Twitter, Facebook, e não é só o Twitter, tem o Facebook, imagina, você acha que que sai um decreto desse que o YouTube não ia recorrer contra o Bolsonaro, que o YouTube ia deixar que promovessem tudo, os patrocinadores matam a Google se uma coisa dessa acontece, você acha que o Facebook ia deixar os patrocinadores, os grandes patrocinadores matam, o Facebook perdeu mais de 300 patrocinadores de peso no ano passado, o Facebook foi obrigado a fazer uma investigação interna, deletou 88 contas bolsonaristas no mundo inteiro, deletou centenas e centenas de contas, começou a marcar tudo que era fake news, ainda faz alguma coisinha o Facebook, pelo menos estão fingindo que fazem. Você acha que um decreto desse ia passar, que o STF não ia barrar no mesmo instante? Tem gente que parece que nasceu ontem, pelo amor de Deus, eles são cúmplices. O Twitter é cúmplice e eu quero ver a CPI convocar e perguntar lá por que vocês são cúmplices, por que o Osmar Terra pode publicar coisas do tipo, eu vou colocar post aqui do Osmar Terra, ó. Osmar Terra, dia 13 de abril do ano passado, viu, não é 13 de abril agora não. Pausa aí pra ler, está terminando a epidemia em São Paulo, o pico foi no final de março, quarentena inútil. Ele ficou fazendo publicação assim, 5, 6, 7, 10 publicações dessas, todos os dias, com dado falso, com notícia inventada. Aí ele fez uma aqui, olha essa aqui, a Holanda, ano passado ainda, hein? Essa publicação tá até agora online. Até agora tá online. A Holanda, que não fez quarentena e não fechou uma loja, já passou do pico da epidemia e está indo pro fim da pandemia. A Holanda ficou 60 dias com tudo fechado, as pessoas não podiam nem sair na rua na Holanda. Aí ele começou a fazer, eles começam agora a fazer contra a vacina, estão falando que, olha, o número de casos está aumentando no Chile por causa da vacina, a vacina não cura, o número de casos está aumentando no Chile porque o Chile abriu tudo depois que vacinou as pessoas, então é normal quando você abre tudo que o número de casos deu uma aumentada, é muito normal. Ainda mais que lá também tem, no mundo inteiro tem uma campanha de desinformação e não chegou na imunidade de rebanho, muita gente não quer se vacinar. Aí fica isso, e as redes sociais completamente cúmplices. Se a CPI não começar a mostrar, eu quero saber o rosto, eu quero saber o nome e o rosto do bandido que é cúmplice disso. Mas outro dia, faz 2, 3 dias, eu já estava aqui no México, um bolsonarista, não sei quem é porque a pessoa aleatória, era de noite, o cara publicou um negócio dizendo que vacina não funciona, completamente fake, inventado. Aí eu falei, cara, você é um imbecil. Adivinha quem é que foi suspenso 12 horas? Adivinha? Foi o cara que publicou a notícia falsa ou fui eu que falei que ele é imbecil? Aí quando eu coloquei no meu perfil, as pessoas falaram, não, Thiago, é porque você usou a palavra imbecil. Não é por isso não, gente. É porque o Twitter é cúmplice. Entendam isso. Quando a minha conta foi banida, eu não usei palavra nenhuma, eu só falei que desejava o mesmo. Aí o computadorzinho do Twitter adivinhou o que eu tava pensando? Lê pensamento agora? Não. É isso, são cúmplices. Vamos pra cima deles, vamos cair todos juntos. E quando a esquerda voltar, já falo desde já, tem que regular essas redes sociais. Tem que regular todas. Eles têm que começar a ser responsabilizados pelas publicações que eles deixam. Porque hoje, redes sociais têm muito mais audiência que qualquer canal de TV. Então por que um canal de TV, se você vê no Jornal Nacional uma mentira dizendo que a vacina não funciona, uma coisa completamente inventada, a Globo é processada. Aparece no Jornal Nacional, o William Bonner é processado, são todos processados, vai gente presa se acontecer isso na Globo, no SBT e tal, uma coisa falsa desse nível. Mas nas redes sociais, que tem muito mais audiência, não. E aos montes, com robôs replicando, com milhares e milhares, com milhões de compartilhamentos. E eles continuam. Vamos lá mostrar. Itaim Paulista aqui,
carro de som pra cima deles, hein? Intervém na federal, não quer ser investigado. Quem não deve, não deve, mas esse deve é culpado. Foi o pior presidente que esse país já viu. Já chega Bolsonaro, vai pra longe do Brasil. Essa conta só aumenta e já pagamos muito caro por tanto destempar. O Brasil já não aguenta. Então vamos deixar claro, com o grito na garganta. É fora Bolsonaro! Fora Bolsonaro, meu país vai crescer. Fora Bolsonaro, acabou pra você. Fora Bolsonaro, meu país vai crescer. Fora Bolsonaro, acabou pra você. Assista os vídeos. O que eu gostei desses vídeos é que ele deu pra perceber que o rapaz rodou nos lugares que tinha mais gente, onde tinha muvuca, onde tem muita gente, a pessoa já é da região, né, conhece, onde tinha muita gente ele rodou, ele deu volta, nessa rua aí ele rodou, tem uns 3 vídeos em horários diferentes nessa rua aí, lotado de gente, todo mundo escutando, as pessoas aplaudindo. Eu vou falar, mais ou menos um ano atrás, foi em agosto, se eu não me engano, quando a gente rodou o primeiro carro de som, eu lembro que eu perguntava para as primeiras empresas, eu falava, ó, como é que estão nas ruas? Aí, em algumas cidades falava, todo mundo aplaude, mas outras cidades, como no Rio de Janeiro, falava, a maioria das pessoas que reagem é negativamente, são bolsominions. Hoje, mudou completamente. A última vez que a gente rodou no Rio de Janeiro, a gente vai rodar agora no dia 19, a última vez que a gente rodou no Rio de Janeiro, o rapaz falou, pô, em 4 horas, só um bolsominion xingou o carro de som. Mais de 100 pessoas estavam aplaudindo, gritando fora Bolsonaro. Até no vídeo passado que eu mostrei ontem, em Bauru, no comecinho do vídeo dava pra ver uma pessoa falando fora Bolsonaro pro carro de som. É isso. Vamos continuar indo pra cima deles. Tá surtindo efeito, o governo tá caindo. Falou.